Você se torna aquilo que repete. Se você repete reações emocionais, você não está escolhendo sua vida. Está apenas obedecendo. Você já parou para pensar em quantas decisões do seu dia foram tomadas por impulso e não por você? Quantas palavras foram ditas no calor do momento e depois vieram com o gosto amargo do arrependimento? Quantas vezes você explodiu, se escondeu, ou travou dominado por algo que nem soube nomear? Você é livre ou está apenas reagindo? Hoje, vamos encarar uma verdade brutal: você é escravo das suas emoções e talvez nem tenha percebido. Mas existe uma saída. Uma filosofia que há 2000 anos ensina guerreiros, imperadores e pessoas comuns a conquistar o império mais difícil de todos, o controle de si mesmo. Eu sou um estudioso do estoicismo há mais de 30 anos. Já ajudei líderes, atletas de alta performance e até membros das Forças Armadas a aplicarem esses princípios em momentos de extrema pressão. E hoje, vou te mostrar como libertar-se emocionalmente com clareza, disciplina e propósito. Se esse tema ressoar com você, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso, e inscreva-se no canal. Mas, mais importante que isso, se pergunte em quem eu estou me tornando quando deixo minhas emoções decidirem por mim? Imagine um navio à deriva em alto mar. As ondas comandam o ritmo, o vento empurra sem direção, e o timoneiro está dormindo. É assim que vivem muitas pessoas hoje, levadas pelas emoções do momento, sem perceber que não estão no controle do próprio leme. A verdade é simples, mas desconfortável: quem não reconhece suas emoções, é comandado por elas. O estoicismo ensina que nossas emoções não são o problema é ser inconsciente delas. Epicteto, um escravo que se tornou filósofo, dizia: enquanto você não souber o que é emoção e o que é julgamento, você continuará sendo prisioneiro de si mesmo. Quantas vezes você já disse: eu sou assim mesmo, e sem se perguntar se esse ou assim mesmo é apenas um padrão emocional mal resolvido? O primeiro passo para a liberdade emocional é trazer consciência ao invisível. Nomear o que se sente. Observar sem julgar. Não para reprimir, mas para compreender. Porque o que não é visto, te domina. Exercício prático. Durante os próximos dias, anote 3 momentos em que você sentiu raiva, medo ou frustração. O que disparou isso? Qual foi sua reação? Você agiu ou apenas reagiu? Esse é o começo da virada. Não é confortável. Mas é o único caminho para não ser escravo de si mesmo. Você pode acorrentar meu corpo, mas minha mente é livre. Epicteto. Muita gente acha que liberdade é fazer o que quiser, quando quiser. Mas o estoicismo nos ensina que liberdade de verdade é ter o poder de não ser dominado por nada nem por ninguém, nem por você mesmo. Agora pare e pense. Você diz: eu não quero mais discutir, mas bastam 3 palavras tortas para você explodir. Você diz: eu vou mudar, mas basta um desconforto e você foge. Você diz: eu sou livre, mas quem está no comando é o medo da rejeição, o medo do fracasso, o medo de não ser bom o suficiente. Quem age movido pelo medo, não está escolhendo. Está obedecendo. A maioria das pessoas vive em um teatro emocional, aparentam controle, mas por dentro estão sendo guiadas por forças invisíveis. Medo de decepcionar os outros. Medo de parecer fraco. Medo de não ser aceito. E esse medo, quando não reconhecido, veste fantasias. Vira arrogância, vira agressividade, vira procrastinação. Como um animal acuado que ataca para não mostrar que está com medo. Os estoicos chamavam isso de paixões, estados emocionais descontrolados que tiram a razão da alma. E por isso a filosofia deles não era feita para templos, mas para campos de batalha. Porque eles sabiam que o verdadeiro inimigo não está fora, está dentro. Um CEO que conhecia evitava confrontos difíceis com funcionários problemáticos. Ele dizia: eu prefiro manter a harmonia. Mas a verdade é que ele tinha pavor de parecer o vilão. Quando ele entendeu que isso era medo disfarçado de gentileza, finalmente conseguiu liderar com coragem. Não foi agradável. Mas foi libertador. Desafio para você. Observe uma decisão que você está evitando.
Pergunte-se com sinceridade: estou fugindo porque não quero ou porque estou com medo? Só quando reconhecemos o medo, podemos começar a agir apesar dele. Esse é o primeiro sinal da verdadeira liberdade. A maior vitória é conquistar a si mesmo. Marco Aurélio. Você já disse algo no impulso e 5 minutos depois, se arrependeu profundamente? Já gritou com alguém que ama, bateu a porta, saiu do grupo, fechou um negócio ruim só porque estava emocionalmente tomado? Esse é o primeiro sintoma de que você não está no comando. A emoção chegou e você se entregou. É como se você estivesse dirigindo um carro, mas de repente o volante saísse das suas mãos. O carro continua em movimento, mas agora você é só um passageiro. O estoicismo chama esse momento de catalepsis, quando a mente é capturada por uma impressão e acredita cegamente nela. É o momento em que o julgamento falha, e a emoção vira mestre. O problema não é sentir. O problema é agir sem pensar, acreditar sem questionar. Marco Aurélio, imperador de Roma e estoico convicto, escreveu em seu diário: quando sentir raiva, diga a si mesmo: esta é apenas uma impressão. Não é a verdade. Esse espaço entre o estímulo e a resposta é onde nasce a liberdade. Mas quando você vive reagindo sem consciência, você vive escravo de qualquer um que saiba te provocar. Um amigo perdeu o emprego por reagir mal a um comentário do chefe em uma reunião. Ele disse que o não aguentou. Mas o que ele não percebeu é que não era a primeira vez. Era só mais uma repetição do mesmo padrão emocional mal resolvido. E aí está o ponto crucial: as emoções não resolvidas sempre voltam. E cobram caro. Dica prática. Na próxima vez que sentir algo muito forte, raiva, medo, frustração, não faça nada por 90 segundos. Respire. Observe. Escreva. Esse intervalo é um ato de poder. Porque quem não domina o primeiro impulso vai se arrepender do segundo. Nada é mais admirável do que aquele que vence a própria ira. Sêneca. A raiva é talvez a emoção mais traiçoeira de todas. Ela chega vestida de justiça, de coragem, de força. Mas, na verdade, ela é o grito de alguém que perdeu o controle e tenta compensar com violência. Sêneca escreveu um tratado inteiro chamado O Sobre a Ira, onde afirmava: a raiva é uma loucura passageira. Quem se entrega a ela esquece a humanidade, a razão e o senso de proporção. A sociedade atual romantiza a raiva. Fala mesmo. Não leva desaforo para casa. Se impor é gritar mais alto. Mas o que há por trás disso? Insegurança. Impotência. Orgulho ferido. A raiva, muitas vezes, é só medo em alta temperatura. Ela dá uma falsa sensação de poder, mas deixa um rastro de destruição. Pessoas machucadas, portas fechadas, reputações manchadas. Alexandre, um empresário brilhante, construiu um império. Mas perdeu o respeito da equipe porque gritava com subordinados em momentos de estresse. Ele dizia: sou intenso. Faço isso porque me importo. Mas o que sua equipe via era um homem emocionalmente instável. Foi só quando ele entendeu que sua raiva era uma forma de autoproteção, um escudo contra o medo de parecer fraco, que começou a mudar. Controlar a raiva não é se calar. É falar com firmeza, sem perder a alma. Exercício prático. Da próxima vez que sentir raiva, pergunte: isso é força ou é orgulho ferido? Estou tentando resolver ou apenas reagir? Porque quem confunde gritar com se impor ainda não aprendeu a verdadeira força, da força de permanecer calmo quando tudo dentro de você quer explodir. A mente que antecipa o sofrimento já está sofrendo. Sêneca. Você já perdeu o sono por algo que ainda não aconteceu? Já sentiu o peito apertado por um cenário que talvez nem se concretize? Bem-vindo ao território da ansiedade, onde a mente corre para o futuro, tropeça nas incertezas e cai no desespero. Sêneca descreve isso com precisão milenar. Somos mais frequentemente atormentados pela imaginação do que pela realidade. A ansiedade é o medo do que poderia ser elevado ao status de certeza.
Você começa a imaginar que vai ser rejeitado, fracassar, decepcionar e vive tudo isso emocionalmente, antes mesmo que o fato exista. É como pagar aluguel por uma casa em que você nunca vai morar. E o pior: quanto mais você tenta controlar o futuro, mais refém dele você se torna. É aí que entra um dos pilares centrais do estoicismo, na dicotomia do controle. Epicteto ensina: algumas coisas dependem de nós. Outras não. O que depende de você? Suas ações. Sua preparação. Seu foco. O que não depende? A reação dos outros. O futuro. O acaso. A ansiedade nasce quando você tenta controlar aquilo que não está nas suas mãos. Uma atleta olímpica que treinei ficava paralisada antes das provas, temendo errar. Ela era perfeita nos treinos, mas em competição, travava. O erro dela. Queria controlar o resultado. Quando entendeu que só poderia controlar a entrega e não o pódio, a performance dela finalmente apareceu. Toda vez que você se pegar ansioso, escreva: o que depende de mim neste momento? O que não depende de mim? E então, haja apenas sobre o que está ao seu alcance. A ansiedade não vai desaparecer de uma hora para outra. Mas com prática, ela deixa de ser dona da sua mente e se vira só mais uma voz, que você escolhe ouvir ou não. Entre o estímulo e a resposta, existe um espaço. Nesse espaço reside o nosso poder de escolher a resposta. E, na resposta, reside nosso crescimento e liberdade. Victor Frankl. Essa frase de Frankl, sobrevivente do Holocausto e discípulo da filosofia estoica na prática, carrega um ensinamento fundamental. O espaço entre o que acontece e o que você faz é onde nasce o seu poder. O problema? Quase ninguém vive nesse espaço. Vivemos em modo reativo. Instantâneo. Impulsivo. É como se o mundo apertasse um botão e a gente já respondesse sem pensar. Mas o estoico não é um reator. Ele é um observador. Ele vê, sente, mas não se deixa levar imediatamente. Marco Aurélio treinava isso diariamente. Ao escrever em suas meditações, ele lembrava a si mesmo: não se apresse. Não diga nada sem refletir. Dê tempo à sua razão para se manifestar. Essa pausa não é lentidão. É sabedoria aplicada. É como no xadrez, um jogador impulsivo movimenta peças. Um mestre espera o momento certo, avalia todas as possibilidades e então age com precisão. Imagine que você recebe uma mensagem agressiva no trabalho. Sua primeira reação é responder no mesmo tom. Mas se você respira, observa, espera 2 minutos, talvez perceba que a mensagem diz mais sobre o outro do que sobre você. E aí, você responde com assertividade e não com desequilíbrio. Ferramentas estoicas para cultivar esse intervalo. Respiração consciente e 3 respirações profundas antes de qualquer decisão importante. Escrita reflexiva, pergunte-se: e se eu agir agora, vou me arrepender depois? Distanciamento mental, imagine que você está observando a situação de fora como se fosse um conselheiro, não um personagem. A arte de pausar antes de reagir transforma sua vida. Porque quem domina o intervalo, domina a si mesmo. Não diga perdi tal coisa, mas sim, ela foi devolvida. Não é você quem perde, pois você não é suas posses, nem suas emoções. Epicteto. Aqui está a grande libertação estoica: você não é o que sente. Você sente raiva, mas não é raiva. Você sente medo, mas não é medo. Você sente dor, mas isso não define sua essência. O problema começa quando você se identifica com aquilo que é apenas passageiro. Você não é a tempestade, você é o céu que observa a tempestade. As emoções vêm e vão. Elas surgem, crescem, se transformam e desaparecem. Mas existe algo em você que permanece. Esse algo é a sua razão. Sua consciência. Seu centro. O estoico é aquele que se lembra disso, mesmo no meio do caos. Ele sente tudo, mas não se perde em nada. Marco Aurélio escreveu isso em seus momentos mais solitários, no meio de guerras, traições e perdas pessoais.
Se a dor for suportável, suporte-a. Se for insuportável, ela acabará. Em ambos os casos, você continua. Você já viu uma rocha no meio da correnteza? A água bate, tenta mover, tenta desgastar. Mas a rocha permanece. Esse é o ideal estoico. E você pode ser essa rocha. Conheci um cirurgião que, ao perder um paciente durante uma operação, caiu em profunda culpa. Ele dizia: eu sou um fracasso. Mas ao longo de nossa mentoria, ele entendeu que ele sentia culpa sim. Mas isso não o tornava um fracasso. Essa separação o salvou da ruína mental. Hoje, ele é um defensor da saúde emocional de médicos sob pressão. Você pode escolher ser um passageiro dominado pelas ondas. Ou ser o capitão que reconhece a tempestade, mas mantém o rumo firme. E é aí que começa a liberdade verdadeira.